Você conhece a Quantum? Não? Então escaneie o QR Code para descobrir a chave de uma vida mais saudável, leve e quantificada. A Alemanha está avaliando boicotar a Copa do Mundo de 26. Do que se trata essa notícia? Vamos aqui ao Terra entender. O cenário geopolítico internacional ganhou novos contornos de tensão após Donald Trump manifestar o desejo de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Essa é uma pauta que tem sido muito influente no noticiário geopolítico, né? O presidente norte-americano chegou a ameaçar impor tarifas elevadas a países que se posicionarem contra a incorporação do território atualmente ligado à Dinamarca. Diante desse contexto, a participação da Copa do Mundo de 26, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá, passou a ser questionada por alguns países já classificados. Na Alemanha, o debate ganhou força, embora o governo tenha deixado claro que não interfere nesse tipo de decisão. Em entrevista à AFP, a secretária do Estado do Esporte, Christiane Schneiderlein, afirmou que cabe exclusivamente às entidades esportivas definir a presença em grandes competições. Essa avaliação sobre uma eventual participação é de responsabilidade da DFB, que é a Federação Alemã de Futebol, e da FIFA, e o governo federal respeitará qualquer decisão tomada por essas instituições, disse a secretária. A declaração, Felipe, ela veio depois do surgimento de vozes no país defendendo um boicote ao torneio, hipótese que já entrou no debate político alemão e já levantou questionamentos sobre um eventual cancelamento da competição. Além disso, uma pesquisa divulgada pelo jornal alemão Bild mostrou que a ideia de boicote divide a opinião pública. 47% dos entrevistados disseram-se favoráveis, Felipe. Quase metade da população da Alemanha é favorável à Alemanha boicotar a Copa, enquanto 35% se posicionaram contra. Ainda assim, qualquer decisão sobre a ausência da seleção alemã dependerá exclusivamente da Federação Alemã de Futebol. O histórico recente mostra que a Alemanha não evita manifestações em grandes eventos. Na Copa do Mundo de 22 no Catar, o país integrou um grupo de seleções europeias que planejava usar a braçadeira One Love em protesto contra a discriminação sexual, mesmo sem autorização da FIFA. Embora tenham abandonado a iniciativa pouco antes do início do torneio, os jogadores alemães titulares na estreia contra o Japão posaram para a foto oficial com a boca tapada, em gesto simbólico. Por fim, na Copa, a programação prevê que a Alemanha enfrente Curaçao na estreia em Houston e o Equador na terceira rodada na Filadélfia. Entre esses confrontos, a seleção alemã encara a Costa do Marfim na segunda rodada, em partida marcada para Toronto, no Canadá. Seria uma perda inestimável uma seleção tetracampeã mundial abrindo mão da Copa, né, Felipe? E aí temos aqui um complemento dessa notícia, que é praticamente uma outra... Não tem tantos elementos a mais, mas que reescreve essa história que o governo deixou nas mãos da federação se vai haver boicote ou não, mas, detalhe, foi feita uma pesquisa e boa parte da população, quase metade da população alemã é a favor de que a Alemanha deixe de disputar a Copa do Mundo. Cara, o que você pensa sobre isso? Cara, eu só penso que para aqueles que acham que política e futebol não se misturam, simplesmente vivem atrelados e atrofiados em sua própria alienação, né? Porque política e futebol sempre vão se misturar. E esse é mais um caso, né? Um caso geopolítico que envolve questões fora do futebol, mas que, claro, respingam no futebol. A Copa do Mundo é a união de todos os países, celebração dos esportes e tudo mais. E a gente vê esse presidente absolutamente alucinado dos Estados Unidos, né? Que acha que é o dono do mundo, que tem a chave do planeta. E ele cria essa tensão mundial, né? Em todos os países, com declarações, com atitudes totalmente abomináveis, como a que fez na Venezuela e tudo mais.
e a gente vê esse clima de instabilidade total cercando a própria Copa do Mundo. E aí eu volto naquilo que eu perguntei pro Juca quando entrevistamos ele semana passada. Por que não se fala nada? Há um silêncio ensurdecedor das autoridades, da própria FIFA, em relação à Copa nos Estados Unidos. Se a Rússia foi punida esportivamente por tudo que aconteceu na guerra contra a Ucrânia, por que os Estados Unidos não sequer têm a Copa ameaçada de acontecer? Não tem uma pressão mundial, não tem ninguém comentando sobre isso. A Copa vai acontecer lá e tudo certo, com um presidente desse que ameaça países, ameaça as pessoas, ameaça grandes líderes e tudo mais, que se sente no direito. Você pode achar o Maduro o maior ditador absurdo, como eu também acho, um ditador absurdo, mas quem tinha que resolver esse problema era a Venezuela, não os Estados Unidos. Não tinha o direito de invadir e sequestrar o presidente e levá-lo para o seu território. E dizer abertamente que o interesse na Venezuela não é pacificar, não é levar democracia, não é levar um Estado melhor para as pessoas, não. É simplesmente chegar lá e pegar o petróleo deles para os Estados Unidos. É basicamente isso que o Trump disse. E não aconteceu nada, Rodolfo. Nada. Nada. A Rússia está aí escondida, os times não jogam a Champions, foram punidos esportivamente e tudo mais. E com os Estados Unidos tá tudo safe, cara. Vai rolar a Copa do Mundo lá e tá de boa. E a Alemanha é uma rival histórica dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que eu entendo um pouco esse lado da população alemã ter essa... olhar meio que torto para os Estados Unidos e ser a favor do boicote, entendeu? Detalhe que, assim, a Copa do Mundo para durante as guerras, né? E depois ela retoma. A Copa do Mundo é uma comemoração da paz mundial, praticamente. É um evento entre países mostrando o respeito entre esses países. União dos povos. Coisa que os Estados Unidos têm simplesmente ignorado, assim. Anexando uma terra que pertence à Dinamarca, que vocês não vêm pra cá, o bagulho é nosso, já era, e foda-se. E quem se manifestar contra... A própria China se manifestou recentemente, dizendo que se impor pela força tá errado. E, bom, diante também do que aconteceu na Venezuela. Só que assim, quando acontece com a Venezuela, os países europeus se importam menos. Agora, quando acontece com um país deles lá, como é a Dinamarca, há outro tipo de leitura e união. Então, sinceramente, até que ponto, para nós que amamos futebol, para nós que trabalhamos com isso, ter uma Copa do Mundo com todo mundo é um motivo de... não só de profissional, assim, é um motivo do cacete da gente viver uma experiência, seja cobrir daqui, seja cobrir de lá, não importa. Mas até que ponto o esporte está acima da paz, né? Até que ponto... Não tá, velho. A nossa principal preocupação tem que ser com o mundo caminhando, continuando a se desenvolver, com os países tendo soberania sobre si próprios, né? Esse que é o princípio fundamental da paz mundial. E acho que essas atitudes dos Estados Unidos estão, de alguma maneira, importunando essa paz mundial, para dizer o mínimo. Acho que essa paz mundial... Olha, Felipe, num cenário que você tem aí bombas atômicas, mísseis e o caramba, preocupa muito o que vai ser do mundo com essa postura do Trump. A gente sabe que há vários países parcimoniosos, mesmo os países europeus, eles tratam tudo isso com dedos porque eles temem um desande completo. Mas, se não há o entendimento dentre todo mundo, a Copa do Mundo ela faz jus a existir, sendo a festa dos países. Pois é. Então, são questões que me pegam muito e o que mais me chama atenção aqui, Felipe, é o nível de politização do povo alemão, né? Porque isso não tem nada a ver com a Alemanha. Tem a ver com a Dinamarca e metade do país está pedindo que a Alemanha boicote a Copa. Sim. Aqui no Brasil se invade a Venezuela e os políticos, muitos deles pedem para que invadam o Brasil, como o caso de Nicolas Ferreira, por exemplo, que deveria, depois dessa declaração, ter sido preso em flagrante. Deveria estar na cadeia
por um crime lesa pátria. Então, assim, é para você ver, e esses caras que se dizem patriotas, Sim. que levantam bandeira de Israel, que levantam bandeira norte-americana, mas que tudo são menos patriotas. Os caras pedindo a invasão dos Estados Unidos aqui, pedindo para prender o presidente do país. Coisa assim que eu nunca vi o outro lado fazendo com relação a quando o Bolsonaro era presidente. Nunca vi ninguém defendendo da esquerda que os Estados Unidos invadissem o Brasil e prendessem o Bolsonaro e sequestrassem o Bolsonaro. Não. Nunca vi isso. Então, para você ver como que os lados operam de maneira diferente. E não que a esquerda seja perfeita, muito longe disso, comete uma Muito série longe. de equívocos. Mas esse extremismo a gente só vê de um lado. É. Então, olha, muito preocupante e eu espero que o cenário geopolítico até a Copa do Mundo se acalme, que politicamente o Donald Trump seja convencido, inclusive pelos seus pares, a não entrar muito a fundo em determinados assuntos e que a gente, cara, possa, até a saída dele da presidência, e a gente espera que sem golpe, porque ele, em tese ele não pode mais cumprir nenhum outro mandato, a gente espera que o mundo esteja sob paz. É isso que a gente espera. Porque a gente não quer ver, independentemente de atingir o Brasil ou não, a gente não quer que seres humanos sofram por conta da estupidez, burrice, vaidade de outros seres humanos que hoje estão no poder e deveriam prezar pelas pessoas, mas prezam pelos seus próprios interesses, né? Cara, e o que chama atenção é justamente aquilo que eu disse. A FIFA se cala, a FIFA não se posiciona, não há uma pressão sobre ela em relação ao que ocorreu no início desse ano. No início desse mês, na Venezuela, com a intervenção dos Estados Unidos. Não aconteceu nada, nada. Não, a Copa não está ameaçada, está tudo absolutamente ocorrendo na sua normalidade. A Copa vai acontecer nos Estados Unidos e é capaz do Trump ainda receber uma homenagem do Gianni Infantino, como recebeu o prêmio da paz da FIFA no sorteio da Copa no ano passado, né, cara? O que é uma vergonha, uma parcialidade política que rola baseada nos interesses que sabemos bem. Pois é.